pontinho. A gente se sente um lixo do mundo, né? Vem assim um empregado com uniforme de limpeza, a gente se esconde. O medo dele pegar a gente com a vassourinha e jogar lá dentro. E a moça do check-in disse assim: estou pedindo uma cadeira de roda para o senhor. Eu disse: não quero cadeira de roda. Eu estava só de mulher, né? Aí ela disse: não, o senhor vai cadeira de roda. Mas a ideia de ser passivo é muito. Paulo entra aqui numa transição da vida de Jesus. Você pode verificar isso no Evangelho de Marcos. Ele é um agente ativo, e lá vai ele sendo um agente ativo, e chega um momento que ele é preso, agente passivo. É levado à casa de Anás, depois a Caifás, depois a Pilatos, depois a Herodes, depois volta para Pilatos. Ainda bem que foi para Pilatos, não foi voltando para Anás, porque de novo em grego é Anás. A gente já disse uma parte danada. Já sabe que a coisa não fica muito boa. Mas o texto vai mostrando Jesus ali como se fosse um saco de batata. Você levava para lá, levava para cá, levava para lá, jogava para cá. E é preso, é açoitado. Colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele. O açoite. E até na hora de carregar a cruz, é Simão que carrega. Mas ele é pregado na cruz. Ainda já não assim. Agora, o mais estranho, meus irmãos, é que quando você olha a vida de Jesus, você sabe que o momento em que Jesus se torna a maior bênção para nós não é quando ele é um protagonista, mas quando ele se torna um agente passivo. É impressionante. A pessoa que exerceu maior influência, que foi a maior bênção em toda a história, ela o é não como agente ativo, mas como agente passivo. Não pelo que faz, mas pelo que é feito nele. No latim, há duas palavras, uma é poer, que significa que tem a ver com a ação. A gente tem no ministério uma matéria que é sobre a ação pastoral. E tem uma outra palavra que o Antônio dessa, que é paixão. É daí que vem a ideia de paixão. Paixão é um momento em que a pessoa sofre a ação. O indivíduo apaixonado é um indivíduo que está sob a influência de um outro. Ele está ali sentado, está direitinho, normalzinho. Aí aparece uma determinada pessoa, começa a suar a mão, começa a doer a barriga, o coração bate mais acelerado. A pessoa apaixonada é uma pessoa que está debaixo da influência, da ação de uma outra pessoa. A paixão de Jesus é esse momento em que Jesus está debaixo de ação. E esta semana da paixão é a semana exatamente em que Jesus se torna esse agente passivo. Na Poêmia Pastoral, há um texto que eu preguei algumas vezes. Pode abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Por exemplo, eu poderia abrir aqui nesta noite o Evangelho de Lucas capítulo 10 para pregar para a igreja. O que deve fazer uma igreja? Como é que uma igreja é uma bênção no mundo? E aí abrir o capítulo 10 mostrar para vocês, olha, no início, Jesus manda os 70 de 2 em 2 anunciando que o reino de Deus tinha chegado. A primeira coisa que uma igreja deve fazer é anunciar o reino de Deus, é evangelizar. Então vocês vão mandar. Aí depois vocês continuam
e vão achar no capítulo 10 a parábola do bom samaritano. Estão vendo o próximo bloco? A outra coisa que uma igreja precisa fazer é olhar na direção daqueles que sofrem. É o trabalho social. A igreja tem que se envolver no trabalho social. A igreja tem que demonstrar amor ao próximo. A igreja não pode ficar insensível ao sofrimento que existe no mundo. Não dá um bom sermão. Em terceiro lugar, aí vem Marta e Maria, na casa de Marta e Maria, lá no final do capítulo 10. Aí você ouviria eu dizer o seguinte: mas a igreja não pode se esquecer que a coisa principal é a vida de oração, é estar aos pés do médico. Pô, eu já peguei isso. Mas depois que eu entendi que a coisa era diferente, eu reli esse capítulo. O que me fez relê-lo foi exatamente a história de Marta e Maria. Que Marta está preparando o banquete para Jesus, Maria está lá sentada, ouvindo aos pés de Jesus. Aí Marta vai se incomodando e comete uma descortesia muito grande com seu hóspede. Ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, olha aí, o senhor não fica incomodado de eu ficar aqui dando tudo danado e a minha irmã está ali de florzor no vagar? Aí Jesus vira para Marta e diz assim: Marta, Marta, você está afadigada com muita coisa e uma só é necessária. Igreja, presta atenção aqui. Uma só é necessária. Qual é essa uma coisa que é necessária? Não é orar. Aliás, Maria nem está orando. Ela está ouvindo. Jesus está falando, ela está ouvindo. Vamos ver o que estava acontecendo. Marta, provavelmente, pelos costumes daquela época, quando se recebia um rabi, uma pessoa famosa dentro de casa, se fazia um almoço muito bom para esse convidado especial. No caso, Jesus tinha mais 12 acompanhando ele. Era botar a panela no fogo e matar a galinha, né? Toma de matar frango, né? E porco, ovelha, o que fosse, né? E 13 homens saudáveis, famintos. Marta tinha razão de estar preocupada. E agora Jesus diz assim: Marta, uma coisa só que é necessária. Ela certamente estava procurando caprichar naquele almoço. E quando Jesus diz isso, o que ela faz? Para aqui e se assenta aos pés de Jesus. E fica uma casa meio arrumada, uma carne meio cozida, um almoço meio pronto. É isso. Eu me lembro de uma história de um abade chamado Silvano, que dirigia um mosteiro da Idade Média. Um monge que queria se hospedar no mosteiro dirigido pelo abade Silvano foi chegando próximo ao abade e encontrou os monges trabalhando no campo, colhendo, cuidando dos animais. E ele já foi recriminando os monges: trabalhar pela comida que permanece e não pela comida que passa. Estejam ligados ao eterno e não aquilo que é passageiro. E a notícia de que ele estava se aproximando chegou ao abade Silvano, que quando esse convidado chegou, recebeu com um abraço, levou para o seu quarto e ele se instalou lá, fechou a sua porta e ficou esperando a hora do pirão. E os monges costumavam almoçar mais ou menos às 9 horas, porque o dia começava com o
sol. E 9h30, ele com a barriga roncando, esperando ser chamado, e nada. E 10h, nada. Aí ele saiu, foi lá. Esse é um almoço aqui. Aí o abade Silvano disse para ele: às 9h. Mas não me chamaram. Nós achamos que o senhor é tão espiritual, está tão interessado na comida que permanece. Deixa o senhor lá no seu quarto, orando, cuidando da comida que permanece. Nós que não somos tão espirituais, comemos, né? O que é passageiro. Aí pediu perdão, pediu para arrumar uma boquinha para ele. Mas a ideia, meus prezados irmãos, é que nós precisamos tanto de uma coisa quanto de outra. Há uma história de um tchecoslovaco chamado Ivan Klima, que ele diz que o tédio na vida é passar por encontros sem ser alterado por eles. É uma série de encontros que a pessoa tem na vida, mas a vida dela permanece aqui. Marta está recebendo Jesus na sua casa. Ela quer que a presença de Jesus na sua casa seja um acontecimento social histórico, que a vila de Betânia se lembre pelos próximos 20 anos. Mas Jesus vai entrar e vai sair e não vai produzir nenhuma marca no coração de Marta. Agora Maria está aberta para isso. Sabe o que Marta deveria fazer? Ela deveria chegar e dizer assim: Jesus, vou botar essa almofada aqui na soleira entre a cozinha e a sala, o senhor fala daqui, e Maria vem para cá, me ajuda, roda aqui o pirão, enquanto isso a gente fica ouvindo Jesus. Eu estou com dificuldade de acompanhá-la da cozinha, mas eu também quero ouvir Jesus dizer: você está certa, minha filha. Mas quando Jesus está dizendo que uma coisa só é necessária, essa coisa é ter a vida marcada por Ele. Ou seja, não é o que a gente faz como protagonista, mas o que é feito em nós como a gente passa. Aí quando você percebe isso, você volta lá atrás. A questão da primeira parte do capítulo, quando os discípulos de Jesus saem evangelizando, eles voltam felizes da vida por terem sido protagonistas. Eles disseram: poxa, estamos com uma alegria muito grande. Até os demônios que nos sujeitam. Essa era a maior demonstração de poder entre os judeus. Jesus assim: alegrai os anjos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não se alegrem tanto por aquilo que vocês estão fazendo por mim. Alegrem-se por aquilo que eu estou fazendo por vocês e em vocês. Aí você chega no bom samaritano. O doutor também quer saber, o escriba, como é que a pessoa faz para ir para o céu. Jesus assim: você conhece o mandamento? Ele conhecia. O que deveria fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Jesus faz isso. Aí ele: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Observem bem, a gente vai para o céu fazendo caridade? Foi isso que Jesus quis ensinar? Não. Jesus mostrou um quadro do que é o amor ao próximo para mostrar a nossa impossibilidade de sermos os protagonistas da nossa salvação. Jesus está dizendo: amar o próximo significa amar a qualquer um em qualquer circunstância. Você está passando no seu carro, meia-noite e 40, e está passando perto de um lugar barra pesada. Eu fui levar um membro da igreja um dia desse, um pouco longe, e eu fiquei com medo. Eu só
não estava com mais medo, porque eu estava acompanhado, ele estava comigo. Se eu precisasse de correr, né, eu iria ali do meu lado orando. E a gente olhando no lugar daquele barro pesado, pensando se furar o pneu, não para. Agora você imagina, você está num lugar desse, barra pesadíssima, que era essa estrada de Jericó para Jerusalém. Aí você vê uma pessoa do lado da estrada caída. Você freia, você abre a porta do seu carro, salta e vai lá para ver como é que está a pessoa? Não. Eu não vou, sou filho de português, sou povo, mas não sou burro. Vou nada. Aonde? E o que pode acontecer comigo? Esse samaritano está num lugar que de certa maneira, ele está no estrangeiro. Ele está na terra dos judeus, terra de Jerusalém. Quem está lá é um judeu, é o inimigo dele. O sacerdote levita passar virado, é ele que vai chegar lá e resolver essa questão? Não. O que nós faríamos no lugar dele é ótimo, passar direto. A nossa salvação não é resultado do que fazemos, mas do que é feito. O que vai acontecer no dia do céu? Nós vamos ganhar galardões, tudo isso. Mas eu creio, meus irmãos, que o céu não vai ser um lugar em que cada um de nós tem uma coroa diferente do outro, né? Um tem uma coroa cheia de diamantes, o outro tem uma coroa de papel, né? E aí a pessoa está lá com essa coroa de papel e o outro com uma coroa cheia de diamantes, e então ele fica ali todo humilhado, porque o outro está por cima, ele está por baixo. Um tem uma estrelinha, aliás, um tem 5 estrelas, uma coroa, o outro tem 2 pontas de uma estrela. Só tem uma estrela ele não tem. E ficamos nós passeando lá no céu, cada um com a sua coroa. Eu me seguro aqui uma coisa, eu quero mostrar como é que é isso. E então fica aquela ostentação de quem tem a coroa mais brilhante. O que nós vamos conversar no céu é sobre aquilo que Deus fez aqui. A nossa história vai ser entendida não como protagonistas, mas como agentes passivos da ação e da graça de Deus. Qual é a história dessa igreja? Não é a história do ministério desse pastor. Não é a história da pujança comunitária da igreja. É a história daquilo que o Espírito Santo puder fazer na vida de vocês e através disso na vida de outras pessoas. A nossa história que vale, que permanece para a eternidade, é a história de Deus em nós. Não é como protagonistas, mas como agentes passivos. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu desejo de orar agora com os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. E o que nós pedimos a Ti, Pai, é que o Senhor nos ajude a sermos
passivos diante daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E com as nossas atividades, com as nossas obras, nós não nos tornemos insensíveis ao que o Senhor tem de melhor para nós. Abençoa, Deus, a vida do pastor Hélio, continua usando o teu servo para a pregação da tua palavra, para tocar na vida de pessoas, e a cada um de nós, ó Deus, que ouvimos essa mensagem, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando no coração de cada um, para que aquilo que o Senhor queira transformar em nossas vidas, assim seja feito para a honra